Fala família Cruz Maltina, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre temas importantes, como foi ontem, né, o nosso sábado, um sábado legal, né, muito agitado, muito movimentado, com vitória dentro de campo. O Vasco ganhou do Sport 2-0, com de novo a contribuição significativa do nosso artilheiro Germancano, que não passou em branco ontem, quebrou o jejum dele e nos ajudou a quebrar o jejum, né, do Vasco na competição, no Brasileirão. O Vasco que não vinha bem, 10 jogos sem vencer, voltou a vencer e está fora da zona do rebaixamento, pelo menos aí por enquanto, né? E a gente vai falar também sobre esse movimento todo de ontem em relação às eleições. E aí, de fato, quem é o novo presidente do Vasco, né? Você que acordou aí está na dúvida, né? Ou não acompanhou os noticiários de ontem à noite até então, acompanhe o vídeo aí, porque a gente vai falar sobre essa situação do futebol e das eleições. Quem é de fato o novo presidente do Vasco, pelo menos aí decidido nos últimos minutos de ontem, quem é de fato o novo presidente do Vasco, logo depois da vinheta. Então, se você está chegando agora e está conhecendo o canal Sociedade Malta, acompanhe o vídeo. Se você gostar, deixa aí seu like, se puder, se inscreva, é gratuito, não paga nada, você apenas clica no botão aí que está aí, inscreva-se, né? Ou no cantinho do vídeo aqui, e você pode se inscrever e ajudar o canal a ganhar mais seguidores, né? Ganhar mais engajamento aí no YouTube. Também, se puder, compartilhe esse vídeo para que chegue a mais torcedores apaixonados, assim como eu e você, tá bom? Vamos para as informações então, né? Ontem nós tivemos um sábado bem agitado, um sábado realmente cheio de ingredientes, né? Ontem nós estivemos em campo, ganhamos do Sport 2-0, a gente lançou um vídeo ontem falando sobre isso. Uma vitória importante de um time consistente, de um time que pouco foi agredido pelo time do Sport, e com a volta do nosso artilheiro, né? Germancano passou de novo a marcar gols. Ontem marcou 2 gols e nos ajudou na vitória de 2-0 ontem. O Vasco, que está hoje na 15ª colocação, o Vasco ainda tem que aguardar aí, o fim da rodada 21, né? Da 21ª rodada, porque ainda jogarão Curitiba, Bahia, Botafogo e RB Bragantino, né? O Curitiba pega o Bahia lá no Couto Pereira e o Botafogo recebe o RB Bragantino. São 2 partidas importantes, porque desses times aí, o único que não está na zona de rebaixamento é o Bahia, né? Então, se o Curitiba ganhar do Bahia, o Curitiba ultrapassa Vasco e Atlético Paranaense, e o Vasco pode cair uma posição, ficando em 16º. Se o Botafogo ganha do Bragantino, o Botafogo ultrapassa o Vasco da Gama e o Vasco cai mais uma colocação e ficaria na 17ª posição, né? E se o Bragantino ganhar do Botafogo, da mesma forma. Então, os resultados aqui que interessam ao Vasco seriam 2 empates, né? Porque se o Curitiba empatar, vai a 21, se o Botafogo empatar, assim como o RB Bragantino, eles vão a 21 pontos e ficariam atrás do Vasco, que tem 22. Então a rodada realmente ela define, né, se o Vasco volta ou não para o Z4, né? Então o Vasco precisa realmente ter um time aí que possa buscar o caminho, uma sequência de vitórias, assim como foi lá no início do primeiro turno, importante para que a gente possa se recuperar. Mas vamos falar de política, né? Ontem o dia foi bem agitado em relação a isso. Tiveram eleições ontem no calabouço, eleições online, né? O número de votantes ontem foi inferior ao do sábado passado, o que mostra que realmente o torcedor vascaíno ainda utiliza do meio tradicional para decidir o seu presidente, né? Ontem no calabouço foram contados ali 3.054 votos, né? E daí saiu um vencedor. Ontem o Jorge Salgado foi escolhido pelas urnas lá eletrônicas como de fato presidente naquela eleição. 1.682 vascaínos escolheram o Salgado como presidente. Júlio Brandt ficou em segundo lugar com 1.326. Afinal só tinham eles dois, né? Essas duas chapas disputando as eleições online.
Mas as eleições online começaram ali com um manifesto da mesa diretora da Assembleia Geral, onde o senhor Roberto Monteiro, juntamente com o Silvio Godoy e também outros membros do Conselho, como o Alcides e o Rafael Dantas, estiveram lá na sede do Calabouço para a impugnação das eleições online. Acompanhe o vídeo aí em que a gente põe aqui um trecho do que houve lá na sede do Calabouço. Sendo nomeado para secretariários ad hoc o Rafael Landa Montenegro Nuno, com os seguintes requerimentos de impugnações ao processo eleitoral no formato online, a saber: 1. Conforme a ata notarial de constatação lavrada do cartório do 15º ofício de registro de notas, livro 4.169, folha 125/131, requerimento formular na sessão do Conselho Deliberativo ocorrida no dia 27 de outubro de 2020, por 119 conselheiros que requereram à mesa diretora de trabalho na data apontada para hoje, que anulasse o processo eleitoral na forma online, por não ser reconhecido seus instrumentos de fiscalização, bem como não se coadunar com o Estatuto Social do Clube de Regatas Vasco da Gama. Após essa tentativa de impugnação, as eleições deram seguimento, o Mussa acabou desconsiderando tudo isso e dando prosseguimento às eleições, mas aí o STJ se manifestou em relação à liminar de suspensão das eleições do sábado passado e se retratou, através do seu site. Foi publicada essa retratação do STJ, considerando as eleições de sábado passado as eleições válidas. Então, o novo presidente do Vasco, tanto nas urnas, tanto reconhecido pelos poderes do clube, com exceção do presidente da Assembleia, e reconhecido agora pelo STJ, é o Levenciano. Parabéns, porque a torcida vascaína, em sua maioria, que é realmente um projeto de resgate ao clube, um projeto que engrandeça de volta o nosso gigante, que acorde o gigante de vez e que coloque times competitivos dentro de campo, que a gente possa resgatar as outras modalidades, como o basquete, por exemplo, que a gente valorize outras modalidades do clube, como o remo, e realmente é um projeto que vai engrandecer de vez muito mais o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama, que durante bom tempo ficou aí um gigante adormecido. Então, que venha aí o Projeto Somamos para nos ajudar a ser de novo um Vasco forte, O Salgado até colocou a sua opinião, disse que realmente está entregando esse resultado aí à sua área jurídica, ao seu departamento jurídico, porque sabe que daqui para frente a batalha é totalmente judicial, Então, teremos novos capítulos, mas por enquanto vamos comemorando aí a vitória do melhor projeto, a vitória de um projeto que pode colocar um Vasco mais forte, que é isso que a torcida do Vasco tanto merece, Agora, se ficou uma lição aí dessas eleições, foi para o senhor Júlio Brandt, Eu, que já estive no passado querendo que o Júlio Brandt realmente fosse considerado presidente, e aí ele sofreu um revés dentro do conselho, fica a lição desse ano aí, porque além de ser preterido internamente no Conselho do Vasco, porque o Conselho não tolera o Júlio Brandt, isso foi demonstrado nas eleições passadas, onde o Júlio Brandt foi derrotado dentro do Conselho. Dessa vez, além do Conselho, o Júlio Brandt sofreu também aí uma rejeição imensa da torcida, que não aprovou a postura da Sempre Vasco em relação às eleições desse ano, uma postura contraditória, uma postura com poucos projetos, uma postura de uma política de ataques, de ataques a pessoas, tentando desconstruir imagens, acusações, enfim, Acho que o Júlio Brandt realmente, se ele quer ainda ser presidente do Vasco, ser de fato uma opção viável para o Vasco da Gama e para os seus torcedores, pelo menos ele tem que amadurecer e voltar a ser as suas atenções, voltar as suas atenções para um projeto que realmente possa, de certa forma, melhor estruturar o Vasco, dar realmente uma certeza para o torcedor que ele é a melhor opção. Não foi isso que aconteceu, na minha opinião, nas eleições desse ano com a Sempre Vasco. Essa é a minha opinião. Se você concorda, deixa aí nos comentários. Se discorda, deixa também, é importante saber o que você pensa. E não deixe de deixar o like aí ou dislike, aí fica a seu critério. E também compartilhar o vídeo para a gente poder conversar com mais vascaínos. Valeu? Forte abraço, tudo de bom e até mais.